A coleção mantida no Arquivo Apostólico do Vaticano, previamente conhecido como Segredo do Vaticano, é vasta e pouquíssimas pessoas têm acesso a ela. É um acervo com volumes infinitos de conhecimento, e mesmo que o Vaticano alegue ser mais transparente atualmente, ainda existem seções fechadas do arquivo onde pessoas comuns não têm permissão para entrar. Mesmo se você tivesse autorização para explorar toda a biblioteca, provavelmente não encontraria o que procura. Há um índice na sala de índice, mas está escrito em idiomas que só especialistas podem decifrar. Muitas coisas foram intencionalmente esquecidas, como as cartas do Papa Alexandre VI, que governou o Vaticano entre 1431 e 1503 e se envolveu em atos bastante nefastos com as mulheres em seu círculo íntimo. Essas cartas foram armazenadas no arquivo e, após 124 anos da morte do Papa, foram propositalmente perdidas. O arquivista Giovanni Battista Confalieri juntou as cartas em 8 volumes separados e deliberadamente as escondeu em um local tão obscuro que ninguém as encontrou novamente até o início do século XX. Há também uma seção fechada dos arquivos que supostamente contém documentação particularmente valiosa, mas esses documentos são estritamente proibidos, a menos que o prefeito dos arquivos conceda autorização especial. Essa permissão é algo que pessoas comuns raramente obteriam. Os documentos são, em grande parte, fora de alcance, e podem conter segredos que variam desde a existência de vida extraterrestre até evidências sobre a inexistência de Deus. Os 5 livros de Moisés, presentes no Antigo Testamento, formam a base do cristianismo e judaísmo. Eles incluem Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. No entanto, poucos sabem que existem outros 2 livros de Moisés, que foram retirados da Bíblia hebraica padrão, sendo considerados textos de grimórios, compostos por magia, encantamentos e feitiços. O 6º e o 7º livros de Moisés supostamente foram escritos pelo próprio Moisés e passaram por gerações, mas em algum momento foram removidos, provavelmente pelo Vaticano, pois não se alinhavam com a narrativa do restante da Bíblia. Essa exclusão levanta questionamentos sobre a legitimidade de todo o livro sagrado. Os feitiços e encantamentos contidos nesses livros secretos são surpreendentes, incluindo magia, nomes mágicos, desenhos e instruções para realizar fenômenos paranormais. Esses livros extras de Moisés supostamente ensinam como controlar o clima, influenciar outras pessoas e até mesmo se comunicar com os mortos. No entanto, a verdade sobre a existência e o conteúdo desses livros é desconhecida, pois nunca foi encontrada uma versão original, e as cópias mais antigas datam apenas do século XVIII na Alemanha. Enquanto algumas pessoas duvidam da existência desses livros, outras afirmam que as cópias originais podem estar guardadas nos arquivos secretos do Vaticano, nunca sendo reveladas ao público. A verdade sobre a autenticidade e os segredos contidos nesses livros permanece um mistério que intriga e fascina a mente humana. A cripta de São Pedro, oficialmente conhecida como São Pedro Necrópole, é um dos lugares mais enigmáticos em toda a cidade do Vaticano. A necrópole se estende profundamente no subsolo, alcançando as fundações originais da Basílica de São Pedro, com câmaras e túneis que alcançam profundidades inimagináveis sob o Vaticano, abrigando cemitérios e mausoléus de cerca de 2000 anos atrás. De acordo com a lenda cristã, a cripta é o exato local onde São Pedro, discípulo de Jesus e o primeiro Papa, foi enterrado após sua crucificação. O Vaticano exibe o que eles alegam ser os ossos reais de São Pedro, descobertos durante escavações. Contudo, nunca houve confirmação científica de que esses ossos pertencem a Pedro ou se são, de fato, do seu túmulo, que se encontra a aproximadamente 33 pés, 10 metros, sob o piso moderno da igreja. A cripta é um lugar cheio de mistérios e segredos. Paredes empoeiradas exibem imagens de deuses pagãos e representações de Cristo, com pequenas passagens se entrelaçando entre os nichos onde inúmeros corpos foram colocados para descansar. No entanto, a maior controvérsia envolve os ossos de São Pedro. O Vaticano apresenta algumas evidências,
como letras gregas para Pedro encontradas inscritas no túmulo, e relatos de que os primeiros cristãos deixaram homenagens a Pedro nas paredes. Mas, por que o Vaticano esperou até a década de 1940 para confirmar a autenticidade dos ossos? Os cientistas afirmam que não há uma maneira definitiva de saber a quem pertence esse esqueleto. Os segredos ocultos nos escuros e empoeirados catálogos permanecem envoltos em mistério e fascinação, deixando-nos com perguntas sem respostas. Igreja Católica Romana possui uma política muito rígida em relação à maçonaria, que parece ser considerada antiquada. Essa política ainda é amplamente aplicada, como foi o caso recente de um padre em uma estação de esqui francesa. Ele foi despojado de todos os títulos de sua igreja quando se recusou a renunciar à maçonaria. O padre Pascal do Sol recebeu ordens para interromper todo o seu trabalho no Alpine Resort onde trabalhava, devido à sua associação com o Grande Loja Ariana da França, uma ala francesa da maçonaria considerada anticristã pela igreja. Essa associação já foi condenada pelos papas ao longo da história. Em 2013, após quase uma década ocupando o cargo de pároco em Mogeu, o próprio Vaticano ordenou ao padre que parasse todas as suas funções como punição por sua ligação com os maçons. Embora muitos acusem os maçons de fazerem parte da Illuminati, eles negam veementemente e afirmam ser apenas um clube de cavalheiros interessado principalmente em doações de caridade. Enquanto alguns veem os maçons de forma negativa, o Vaticano pode ter informações adicionais que o restante de nós desconhece. O Papa, geralmente considerado uma figura benevolente e líder espiritual de milhões de católicos em todo o mundo, teve ao longo da história alguns líderes questionáveis. Por exemplo, Papa Pio XI, que assumiu em 1922, pareceu ter simpatia pelo fascismo e até se encontrou secretamente com Benito Mussolini em 1923. A Igreja Católica e o Vaticano mantiveram certa cooperação silenciosa com o regime fascista de Mussolini. Mesmo durante a ditadura imposta por Mussolini em 1925, o Papa Pio XI mostrou apoio a ele. A situação continuou assim até 1935, quando a Itália invadiu a Abissínia, Etiópia. Nesse momento, a preocupação do Vaticano era manter o apoio da Itália para evitar o perigo de uma possível destruição da Igreja, caso a Alemanha e a Itália vencessem a Segunda Guerra Mundial. Durante o Holocausto, a Igreja permaneceu bastante quieta, temendo as consequências de falar contra os nazistas. Supostamente, Papa Pio XI preparava um discurso para criticar os nazistas, mas acabou morrendo um dia antes de proferi-lo, o que gerou especulações. Com a ascensão do Papa Pio XII, ele tentou reparar as relações com a Alemanha nazista. Toda essa história levanta questionamentos sobre o verdadeiro poder do Papa e sua autoridade no Vaticano. E aí, gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.